Vamos começar a roupinha. Então, você vai virar assim sua bonequinha. E aqui na parte de trás, nós vamos começar aqui, ó, fazendo nessas alcinhas que tem bem aqui nessa carreira, tá bom? E aí, você vai laçar o fio. Esse fio aqui que tem uma cor maravilhosa. Acho tão bonita essa cor. E aí, você vai laçar. E vai fazer um nó aqui para poder segurar esse fio. Deixa um pedaço para você poder arrematar depois por dentro da peça. E aí, dá só um nó assim, ó. Passa a agulha na mesma laçada que você deu o nó. Puxa o fio e faz uma correntinha. Deixa eu puxar aqui, ó, porque o nó enfiou dentro da laçada aqui, ó. Agora, nesse mesmo ponto da base, nessa mesma alcinha, você vai fazer um ponto baixo. Nessa carreira 1, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz 2 pontos baixos. Três pontos baixos e no próximo faço o aumento. Vou seguir por toda essa volta, por toda essa carreira, fazendo dessa mesma forma, e no final vai ficar com 30 pontos. Na carreira 2, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento, mas aí nós vamos colocar a agulha somente na alça de trás do ponto. E não tem problema você colocar apenas nessa alcinha aqui, tá? Não precisa colocar nessa outra de trás aqui também não, porque como isso daqui é uma roupinha, não tem problema se ficar com um buraco, tá? Por isso que eu vou colocar apenas na alcinha de trás aqui, ó. Então, eu já fiz aqui 3 pontos baixos. 4, e no próximo faço o aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 36 pontos baixos. Na carreira 3, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 8 pontos baixos e um aumento. E aí, você pode colocar a agulha nas duas alças do ponto. Então, eu já fiz aqui 3 pontos baixos, 4, 5, 6, 7, fiz aqui os 8 pontos baixos e no próximo faço um aumento. Então, faz essa sequência, tá bom? Por toda a volta. E no final dessa carreira vai ficar com 40 pontos. Vamos fazer agora carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, da carreira 4 até a carreira 13, faz ponto baixo sobre cada ponto da base e em cada carreira vai ficar com 40 pontos. Terminei todas as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, aí eu cortei o fio e agora aqui, para poder finalizar, vai para o próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Puxa o fio todo daqui, e aí você pode arrematar o restante desse fio aqui e esconder o restante por dentro da saia. Agora, nós vamos fazer a parte aqui da frente da jardineira. Então, você vai separar aí 8 pontos baixos aqui na parte da frente. Pode ter como base esse final aqui do braço, ó. Pode perceber que tá bem aqui no final do braço. Então, você vai separar 8 pontos baixos e vai colocar os alfinetes para poder marcar. E aí, nós vamos começar com o fio. Você vai passar nessa primeira laçadinha aqui que você marcou. Então, você vai laçar esse fio. E vai dar um nó aqui. Deixa um pedaço para você poder arrematar depois por dentro da peça. Passa a agulha aqui na mesma laçada. Puxa o fio.
faz uma correntinha. E nesse mesmo ponto da base, nessa mesma alcinha, faz um ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo da carreira. Esse fio aqui, você pode puxar ele, ó, pra ele poder ir pra dentro. Agora, nós vamos fazer ponto baixo em cada laçada, até chegar lá no marcador. Vai ser um total de 8 pontos baixos. Terminei aqui os 8 pontos baixos, e aí nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta. Então, você vira a peça, e aqui no início, nós já vamos fazer o primeiro ponto baixo. E vamos seguir fazendo até o final. E vamos trabalhar carreiras de ida e volta até a carreira 8, tá bom? Fazendo dessa mesma forma. Então, eu vou fazer todas essas carreiras aqui, e quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de terminar as carreiras, você vai fazer correntinhas. E vai seguir fazendo correntinhas até chegar aqui atrás, ó. Essa alcinha, ela vai cruzar aqui até chegar aqui do outro lado, tá bom? Aqui vai formar um X. Então, eu vou fazer aqui essas correntinhas e já retorno e te falo a quantidade que deu as minhas correntinhas. Deu 19 correntinhas para poder chegar aqui, ó, nessa parte aqui de trás. Mas não se prende muito a quantidade de correntinhas não, porque isso vai depender do teu ponto. E agora aqui, para poder retornar, eu vou fazer mais uma, para poder virar aqui, ó. E a partir da segunda, eu começo a fazer ponto baixíssimo. Então, eu vou fazendo ponto baixíssimo em cada correntinha, tá bom? Até chegar lá no início. Voltei fazendo os pontos baixíssimos, e aí agora, nesse primeiro ponto aqui da base, você também vai fazer um ponto baixíssimo. Você vai seguir fazendo ponto baixíssimo até o penúltimo ponto. Vamos caminhar aqui até chegar do outro lado, para poder fazer as alcinhas, aliás, a alcinha do outro lado. Então, aqui, ó, cheguei no penúltimo ponto, aqui está o último, e no penúltimo, você vai subir também a mesma quantidade de correntinhas que você subiu do outro lado, e vai voltar fazendo ponto baixíssimo. Então, vou fazer as minhas e retorno com você quando eu terminar. Terminei os pontos baixíssimos, e quando chegar aqui na base, você vai fazer um ponto baixíssimo nesse último ponto aqui da base. Corta o fio, não precisa deixar muito grande não, deixa de um tamanho bom para você poder esconder ele por dentro aqui da peça. E aí, você faz mais uma correntinha e puxa o fio para formar o nó. Depois, você esconde aqui, ó, por dentro. E aqui as alcinhas, como eu falei pra você, aqui atrás, olha, elas vão ficar assim, ó, formando um X. E aí, você faz uma costurinha aqui, nas pontinhas, tá bom? Bem aqui, ó, na parte onde está começando a saia. Faz uma costurinha aqui bem simples, tá bom? Sem segredos. E aí, vai ficar assim. Vamos fazer agora a pétala, e para poder iniciar, nós vamos colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. E não precisa apertar muito o ponto não, tá bom? Como essa pecinha não vai fibra, não tem necessidade de fazer com ponto tão apertado. Pode fazer mais com a mão mais leve, tá bom? Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5... 6 pontos baixos, puxa o fio.
Na carreira 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, faz um ponto baixo para cada ponto da base. E no final dessa carreira também vai ficar com 12 pontos. A última carreira, carreira 4, nós vamos fazer por toda a volta 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer isso mais uma vez. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Vamos fechar a peça agora com ponto baixo. Então, passa a agulha no próximo ponto e também no ponto de trás e faz um ponto baixo. Vai para o próximo e faz a mesma coisa. Então, vamos fazer assim até fechar. Já fiz 3 pontos baixos e, por último, 4 pontos baixos. Meu fio aqui já está cortado e não tem problema ficar pequeno não, tá bom? Aqui é só fazer uma correntinha e puxar o fio aqui, ó, que vai dar um nó. E aí, você leva esse pedaço aqui, que sobrar, aqui por dentro da peça, dá mais alguns nós, tá bom? Divide ele aqui, ó, o fio aqui, depois que você passar, dá alguns nós e corta o restante. Então, a quantidade de pétalas que deu na minha boneca foram 9 pétalas. Se você estiver fazendo com um fio diferente, você vai ter que ir colocando assim, ó, na sua boneca, para poder saber a quantidade que você precisa fazer. Se você estiver fazendo com fio diferente, aí você vai colocando, tá bom? Em volta de toda a cabeça, para saber a quantidade. Mas com esse fio, a quantidade de pétalas que eu fiz foram 9 pétalas. Fiz todas as pétalas e agora nós vamos costurar as pétalas aqui na cabeça, tá? E para você posicionar, você vai colocar essa primeira pétala bem aqui, ó. Exatamente onde está esse meio aqui da cabeça, onde nós terminamos a cabeça. E aí, você coloca alguns alfinetes para poder segurar aqui, para você poder fazer a costura. Eu cortei o mesmo fio que eu fiz a pétala e dei um nó aqui na ponta. E aí, nós vamos começar a costurar. Você vai passar o fio aqui por trás. Deixa eu passar por aqui. E você vai levar esse fio aqui pra trás, ó. Bem próximo desse cantinho aqui da pétala. Olha, percebe que tá bem próximo aqui da parte de trás da pétala e nesse cantinho. E aí, agora você vai costurar da seguinte forma, vai passar pra frente, passando aqui na pétala. E para retornar lá pra trás, você passa próximo daqui, dessa pétala, e passa pela cabeça, tá? E cuidado para você não passar essa agulha muito distante. Ela tem que estar mais próxima daqui, ó, da pétala. Puxa bem e sempre que você estiver costurando, você conserta, tá bom? A peça, porque é normal ela ficar se movimentando. E aí, para que a costura não fique torta, você sempre conserta ela. Olha, passei aqui para trás e agora para retornar, eu vou passar pela pétala. E para ir lá para trás, eu passo pela cabeça, bem próximo aqui dessa pétala, tanto na frente quanto atrás.
Então, eu vou costurar todas as pétalas dessa mesma forma, tá bom? E aí, quando eu terminar de costurar essa, eu vou posicionar a outra. Posiciona ela aqui do lado, coloca o alfinete, tá bom? Pra facilitar na hora da costura. Vou colocar aqui na frente mesmo, só pra mostrar pra você. Então, eu vou colocando aqui, ó, uma do lado da outra, tá bom? Vou costurando uma por uma. E cuidado na hora que você for colocar, pra você não pôr muito pra trás ou muito pra frente. Tem que estar aqui, ó, na mesma direção da pétala que você já costurou, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura em todas as pétalas dessa mesma forma, tá bom? E quando eu terminar, eu retorno com você. Falei que eu ia voltar quando eu terminasse, mas eu já costurei essas pétalas aqui, ó. Comecei aqui, costurei aqui embaixo. Aqui embaixo, essas duas vai ficar um pouco difícil, tá bom? Pra poder costurar, porque tá bem próximo daqui. Mas não é impossível, tá bom? Faz com calma que você consegue. E na hora que você for costurar essas outras pétalas aqui, deste outro lado, presta atenção com a posição que você vai colocar essas pétalas. Então, a dica que eu dou é você contar os pontos aqui, ó, a partir do olho. Então, você conta 1, 2, 3, 4 pontos, que foi aqui, né, no meu caso. E aí, você conta aqui do outro lado também, para você posicionar essas outras pétalas. Então, 1, 2, 3, 4. E posiciona as pétalas aqui nessa mesma direção. Eu voltei para poder dar essa dica porque eu acabei costurando errado. Eu costurei mais para trás. E aí, a diferença ficou bem grande. Então, você conta os pontos assim, tá bom? Para ficar mais fácil de você posicionar as pétalas e para não ficar torta. Então, é isso. Eu vou continuar costurando aqui e quando eu terminar, eu retorno com você. Aqui pra parte de trás da boneca, eu fiz tipo uma touquinha, tá bom? Com o fio amarelo. E aqui eu vou falar pra vocês as carreiras. Como é só uma touquinha, carreiras de aumento e depois carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, eu falando aqui dá pra você fazer. Então, eu comecei com 6 pontos baixos dentro do anel mágico, depois eu fiz aumento por toda a volta, ficou com 12 pontos. Na terceira carreira, fiz um ponto baixo e um aumento, no final ficou com 18. Carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento, ficou com 24. Carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento, no final ficou com 30 pontos. E por último, na carreira 6, eu fiz 6 pontos baixos, aliás, 6 não, 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final ficou com 36 pontos. Depois eu só segui fazendo carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então, até a carreira 12, tá bom? Mas como o seu ponto é diferente do meu, você pode ir fazendo essas carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base e ir colocando aqui, tá bom? Porque pode ser que a sua precise fazer menos ou mais. E aí, você encaixa aqui, ó. Puxa bem aqui na lateral, tá bom? Para tampar toda essa parte aqui da cabeça da bonequinha. E antes de colar, porque eu vou estar colando, tá bom? Se você quiser costurar, eu até indico. Ainda mais se você for fazer para vender, tá bom? Porque é mais seguro. Mas eu vou colar aqui. E antes de fazer essa colagem, eu fiz aqui, ó, essas correntinhas para poder colocar aqui na parte da frente, para poder fazer o detalhe aqui na parte da frente. Eu fiz aqui um total de 24 correntinhas, tá? Para poder colocar aqui na parte da frente da boneca. E eu falei para você não colar e costurar isso aqui agora, porque nós vamos colocar essas correntinhas aqui primeiro. Essa cordinha. Então, aqui está o nariz, eu fiz de uma quantidade que vai dar nessa carreira aqui de baixo. Vou passar aqui por cima até chegar aqui do outro lado, na mesma altura, tá? Então, aqui está o nariz. Nessa carreira aqui de baixo, eu passo aqui, ó, o fio aqui no cantinho e levo ele lá pra trás. Você conserta assim, ó, as correntinhas pra ela poder ficar certinha.
e passa o fio aqui do outro lado também, na mesma altura. Olha, na mesma carreira. Passa aqui no cantinho e leva aqui pra trás também. Aqui depois eu vou passar cola, tá? Vou pingar aqui uma cola aqui só pra segurar aqui, ó, nessas 3 pétalas, tá? Pra não soltar. Bem aqui, ó. Se você quiser fazer um pontinho também, fazendo costura, tá? Dá certo também. E esse fio aqui atrás, eu vou dividir ele aqui, ó. E aí eu vou dar alguns nós. Divide ele e dá alguns nós aqui na parte da trás, na parte de trás. E aí você leva para outro lugar para poder cortar o restante do fio. E aí depois que você levar, corta o restante. Aqui com esse fio você vai fazer a mesma coisa, tá bom? E chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, é porque você concluiu a sua boneca flor. Então, parabéns! E se você postar a sua boneca lá nas suas redes sociais, me marca e posta também lá no nosso grupo do Facebook. Eu vou adorar ver o seu trabalho. Então é isso, meninas. Eu espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Beijos e até a próxima aula.